Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última fecha del evento organizado por el Grupo de Investigación en Arte y Estética de la PUC, titulado El conflicto por lo sensible, diálogos sobre arte y estética de fines del siglo XIX. El día de hoy vamos a cerrar este evento con dos ponencias a cargo de Raymond Ocampo y de Jair Barbosa. Voy a presentar brevemente a ambos ponentes. Raymond Ocampo es licenciado en Filosofía por la PUC con la tesis Dulce y Tirano, las representaciones de Eros en la poesía griega y el banquete de Platón. Inició sus estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría de Literatura Española y Latinoamericana, y se encuentra finalizándolas aquí en esta casa de estudios, en la Católica. Su tesis de maestría está dedicada a un análisis narratológico de los discursos de campaña de Alberto Fujimori. Y finalmente tenemos también a Jair Barbosa. Él es postdoctorado en la Universidad de Hamburgo y en la Universidad de Frankfurt como un investigador de la Alexander von Humboldt Stiftung, su maestría y doctorado en filosofía por la Universidad de Sao Paulo. Es profesor de la PUC en Curitiba y de la UFSC de Florianópolis. Es traductor de textos clásicos de la filosofía alemana a la lengua portuguesa, especialmente la versión completa de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer y del ensayo para introducir la noción de magnitudes negativas en filosofía de Kant, con Vinicius de Figueiredo, ¿no? Entonces vamos a empezar esta sesión con la ponencia de Raymond, titulada La sensibilidad en el sujeto latinoamericano finisecular, una revisión de la aistesis en De sobremesa de José Asunción Silva. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Raymond. Gracias, Yosimar. Bueno, como podrán ver, he cambiado a último momento el título de mi ponencia, que está aquí atrás, como Vida, Poesía y Pulsión de Muerte en De sobremesa de José Asunción Silva. Igual tiene que ver con los mismos temas del título anterior, así que espero que no se vean defraudados con lo que escucharán ahora. Les agradezco por su asistencia a todas las personas presentes. Y agradezco también al Grupo de Arte y Estética, del cual formo parte, por organizar estos diálogos sobre la estética y el arte en el fin del siglo XIX, y en especial por haber dado cabida en esta ocasión a una exposición, como la que voy a presentar, sobre el modernismo latinoamericano. Sin más que decir, comienzo la ponencia. El día de hoy voy a hablarles sobre una novela poco conocida y poco trabajada por un autor que asimismo es poco conocido, el colombiano José Asunción Silva, por lo cual voy a comenzar con una pequeña reseña biográfica que de alguna manera me va a servir para contextualizar su obra y su novela. Silva nace en Bogotá el 26 de noviembre de 1865 en una familia aristocrática que se encuentra ya en decadencia, y sus primeros años escolares oscilan entre las aulas de un colegio tradicional y una educación literaria y pictórica recibida, estimulada por su padre, en el ámbito privado. A sus 13 años, cuando ya empiezan los problemas económicos en su familia, José deja el colegio para ayudar a su padre en el negocio familiar, y finalmente 6 años después se vuelve socio del mismo. En 1885 lleva a cabo un evento que va a marcar su vida literaria y personal, que es el único viaje que realizaría a Europa, con la excusa de ir a hacer ciertos negocios comerciales para el bazar de su padre, pero finalmente también estimulado por él para ponerse en contacto directo con el foco cultural de fines del siglo XIX, que es París. El año que pasa en Europa lo reparte entre Francia, Inglaterra y Suiza, y se nutre de una discusión vigente de la época, que era la discusión entre el discurso médico que patologizaba a los artistas y el discurso artístico del arte por el arte. Finalmente, en su regreso en 1866 a Colombia, performaría, como muchos escritores del modernismo, la figura del dandy en la Bogotá tradicional, lo cual le generaría mucho rechazo social en sus círculos cercanos. En la última década de su vida se vería marcada por muchas desgracias personales, económicas y literarias. En 1887 su padre muere. 4 años después, su hermana, con la cual tenía una relación muy cercana, muere intempestivamente, víctima de una enfermedad.
y si bien es enviado a Caracas para realizar una función diplomática, y esto podría darle un giro importante a su vida, en su regreso a Bogotá en 1895 sufre un naufragio en el cual pierde la mayor parte de sus manuscritos, incluyendo el primer manuscrito de la novela de Sobremesa. En 1886, el último año de su vida, intenta emprender un último negocio que también fracasa, y meses antes de su suicidio inicia la empresa de reescribir la novela de Sobremesa en un proceso alborotado y que justamente es traducido en la manera en que está escrita esta obra, muy rápido, muchas palabras, mucho flujo de palabras. En verdad, es la experiencia de leer de Sobremesa, que si bien tiene menos de 200 páginas, es muy parecida a leer Ulises, tan tedioso como eso. El día 23 de mayo visita a su amigo médico en Bogotá y le pide que le marque una X en el pecho, en el lugar exacto del corazón, y el día 24 de mayo, con un disparo de un revólver, se quita la vida, a los 30 años. Bueno, esa es la reseña de la vida de este escritor, y ahora quiero pasar a hablar un poco sobre la interpretación que voy a dar hoy día de su libro de Sobremesa. La revisión bibliográfica de Sobremesa, si bien es escasa, puede diferenciarse muy bien en dos grupos de trabajos. Un grupo de trabajos que hacen una lectura biograficista y patológica del texto, entre ellos los más importantes, los de Molloy y Lovelock, y aquellos que, por otro lado, exploran la intertextualidad muy rica en el texto de Silva, por ejemplo, los de González y Sancho Luz. Si bien es cierto que gran parte del pathos que inspira la escritura de Sobremesa tiene mucho en la fuente de la vida propia de Silva, en los gustos estéticos de los cuales fue embutido desde pequeño por su padre, y en especial del viaje que realizaría a Europa en 1885 y 86, no puede dejarse de lado tampoco el aire muy crítico e irónico del cual está teñida la intertextualidad en el texto de Sobremesa. De Sobremesa hace referencia también a un texto clásico de Platón, que es El Banquete, y evidentemente hay una puesta en escena muy similar a la que Platón pone en este diálogo. Además de una intertextualidad también con textos propios de la época de Europa, de los cuales voy a hablar un poco más adelante. Mi idea es que hacer una lectura determinista por la autobiografía del autor es tan parcializado como hacer una lectura que espera de este autor una posición desde la cual él puede ser completamente crítico y ponerse en paréntesis de todo lo que ha vivido y todo el movimiento estético de su época. Mi idea, más bien, y mi tesis, es que de Sobremesa constituye uno de los más sinceros documentos de la sensibilidad del escritor latinoamericano de finales del siglo XIX. La del artista que desea formar parte de un campo literario, en términos de Bourdieu, pero se percibe ajeno al centro de producción del mismo, que en este caso es París y Europa de manera más general. En esta novela queda expuesta la conciencia de la imposibilidad de pertenecer al espacio que se concibe como fuente de los productos que se llaman universalmente literarios, que sin embargo viene acompañada de un deseo de escribir que pareciera desbordar las páginas de Sobremesa, y nos lega una importante evidencia de la experiencia vital que muchos escritores latinoamericanos de fin de siglo probablemente tuvieron. Voy a partir el desarrollo de esta tesis en un contrapunto entre la figura de Darío, la figura más importante del modernismo, con la figura de José Asunción Silva, que más bien forma parte de la periferia del modernismo. El escritor Mariano Siskind, en su libro Cosmopolitan Desires, Global Modernity and World Literature in Latin America, defiende la tesis de que el modernismo tiene su fuente de producción en el concepto que él acuña de deseo de mundo. Su planteamiento surge de la afirmación de Silvia Molloy, que voy a citar ahora. Darío, como otros contemporáneos, opera a partir de un vacío cultural. Darío y sus pares tienen la sensación de un vacío que pide ser colmado. Este vacío y esta necesidad de colmar, y más aún de colmatar, es la clave del modernismo. Fin de la cita. En ese sentido, dicho vacío cultural generaría el deseo que mueve la producción del modernismo, según la tesis de Siskind. Sin embargo, esta hipótesis se completa justamente cuando se define a qué se llama mundo. ¿Cuál es ese mundo al cual los modernistas aspiran a formar parte? Cito a Siskind: un mundo de literaturas imprecisamente definido por una noción abstracta y vaga de universalidad,
tan abierto a las culturas de los márgenes que los escritores latinoamericanos lo ven como una pantalla en blanco para la proyección de sus esperanzas modernas. Este mundo era radicalmente exterior a la coyuntura latinoamericana, pero cercano a su sensibilidad moderna y cosmopolita. Esta sensibilidad moderna y cosmopolita de la cual se sienten partícipes los escritores latinoamericanos de fin de siglo se expresa justamente en el escapismo del cual se ha acusado a escritores como Darío y José Asunción Silva. Sin embargo, Siskin también es consciente de la otra gran parte de la producción modernista que, por ejemplo, se puede instanciar en Martí, en Nuestra América, que es esta búsqueda de conceptualizar qué es lo latinoamericano y la producción de una particularidad latinoamericana en la literatura. Entonces, el deseo de mundo y esta búsqueda de particularidad latinoamericana coexisten en los escritos de los modernistas. Okay, estas eran las fotos que debía pasar de José Asunción Silva durante la biografía. Me olvidé hacerlo. Evidentemente este es el punto más alto del dandismo de José Asunción Silva. Y ahora paso a hablar de Darío en base a la tesis de Siskin de la cual estaba hablando ahora. En mi opinión, Darío encaja perfectamente en esta búsqueda de una voz latinoamericana que al mismo tiempo se ponga a la par en competencia con las voces europeas de su tiempo. El proyecto que finalmente se instanciaría en lo que se llama modernismo ahora está resumido en estas frases de Nuestros propósitos, que es una columna que publica en Revista de América en Buenos Aires en 1894 Rubén Darío. Voy a leerla para que se entienda un poco cuál es el pathos que mueve la producción de Darío. Cito: ser la nueva generación que en América profesa el culto del arte puro y desea y busca la perfección ideal. Ser el vínculo que haga una y fuerte la idea americana en la universal comunión artística. Levantar oficialmente la bandera de la peregrinación estética que hoy hace con visible esfuerzo la juventud de América Latina a los santos lugares del arte y a los desconocidos orientes del ensueño. Trabajar con el brillo de la lengua castellana en América y a la par que por el tesoro de sus riquezas antiguas, por el engrandecimiento de esas mismas riquezas en el vocabulario, rítmica, plasticidad y matiz. Sin embargo, otras figuras del modernismo, como Asunción Silva, no serían tan conscientes de este proyecto de hacer una voz latinoamericana que se ponga a la par de las voces del mundo europeo. Este es el caso, según mi tesis, de José Asunción Silva. Si bien para Darío fueron los escritores parnasianos, como él mismo acepta en las citas que pueden ver ahora en los PPTs, que su libro, el primer libro de poesía conocido de Darío, El Azul, es un libro parnasiano y por tanto francés. Si bien Méndez, Heredia y Copé y su amor por Francia forman parte justamente de este proyecto, ahí mismo lo dice, mi adoración por Francia fue desde los primeros pasos espirituales honda e inmensa. En suma, su ostentado galicismo mental estimuló su poética. A diferencia de él, el escritor colombiano tiene otras fuentes de inspiración, que son la novela del artista, cuyo más emblemático ponente es Huysmans, con su novela A Contrapelo, que sale en 1894, el diario de la escritora rusa María Bashkirtsev, que se publica también en 1887, muy cerca a la producción de Sobremesa, y la crítica de la figura del artista esgrimida por el discurso médico finisecular instanciada en la obra de Max Nordau, ¿no?, en esta obra muy conocida suya que se llama Degeneración. Voy a hablar un poco más de esto más adelante. Desde el material textual de la novela de Silva no pretende desarrollar una forma narrativa de la literatura francesa de su tiempo en lengua española como sí lo hace Darío, sino que expone críticamente el posicionamiento literario desarrollado por escritores justamente como el nicaragüense. Entonces es una puesta en escena de un protagonista que va a ser José Fernández, del que voy a hablar ahora, el protagonista de Sobremesa, que de alguna manera representa a los personajes que, como Darío, tenían este deseo de mundo y este deseo de hacer una voz latinoamericana. Pero esta puesta en escena va a ser una puesta en escena crítica en cierta medida, ¿sí? Muy bien, paso un poco más adelante. Entonces, la manera en que este efecto crítico de la puesta en escena de Sobremesa se logra a través de un desarrollo de niveles narrativos contenidos unos dentro de otro. La novela de Sobremesa tiene dos niveles narrativos claramente diferenciados. Uno, que es un relato en tercera persona por un narrador omnisciente que describe la casa del protagonista José Fernández en una ciudad latinoamericana sin nombre,
y tiene una discusión con 4 de sus amigos cercanos. Él es evidentemente el que está haciendo de host de esta cena y esta posterior sobremesa. Y el segundo nivel narrativo más bien se corresponde con la lectura que él hace en voz alta de un diario personal suyo, de un viaje que realizó en su juventud a Europa durante 2 años. La mayor extensión de la novela se corresponde con este segundo nivel, que es el de la lectura del diario, en primera persona, narrado por el mismo Fernández, ¿no? Solamente se vuelve en 3 momentos de la novela al nivel narrativo del relato de la sobremesa, que sería más o menos en 2 segmentos intermedios y el final. La novela finaliza con un retorno a este relato liminar. Ahora bien, quiero partir del análisis del nivel narrativo del diario, para luego concentrarme en el nivel del relato de la sobremesa. Si bien la voz de Fernández cede algunos pasajes de sus palabras a otros personajes con los que dialoga en el transcurso de su viaje de juventud, la reconstrucción de diálogos se enmarca en el contenido de su diario personal de viaje, que dura desde 3 de junio de 1890 y algo, porque no lo especifica, hasta el 16 de enero de 2 años después. Sin embargo, este marco narrativo de la forma diario no puede entenderse de manera pura, sino más bien es un diario muy particular, porque es un diario que constantemente hace referencias a textos de escritores reales de la época de Europa, por ejemplo, Verlaine, Proudhon, Nietzsche, Verlaine, Baudelaire, y las obras de esas personas. Principalmente, estas referencias a textos reales en este diario evidentemente ficticio se concentran en 2 textos claves. El diario personal de María Bashkirtsev, que de alguna manera es la inspiración para Fernández para escribir este diario. Justamente el diario de Fernández comienza con citas y alusiones y evidentemente elogios a este diario de esta joven rusa, que muere muy joven también. Y en segundo lugar, de un gran crítico de la escritora rusa, que es el alemán Max Nordau, que en su libro de Generación justamente hace una crítica a artistas que como Bashkirtsev o Verlaine o filósofos como Nietzsche, él clasifica de enfermos mentales con diferentes categorías que crea a fin de siglo. La más conocida es la neurastenia, de la cual habla bastante Benjamin, y bueno, eso es tema de otra ponencia. Entonces, el diario de Fernández comienza con la reflexión originada por otro diario y la crítica científica o médica de Nordau a la autora de ese diario. Esto logra el efecto de ostentarse a sí mismo en tanto diario como un texto propio de la producción literaria de fin de siglo. Fernández se ostenta entonces como un autor que pretende inscribirse en su condición de latinoamericano, como interlocutor de los grandes nombres europeos de su tiempo. En ese sentido, el protagonista de la novela, el autor del diario ficticio, se parece mucho a el Darío que les he presentado hace un momento, ¿no? Ahora, hay algo clave: este diario que está leyendo para sus amigos nunca es publicado. Entonces, este deseo de inscribirse en la literatura de su tiempo nunca llega a darse, nunca se lleva a cabo. Y más bien vemos que el diario que está leyendo está oculto, y cito, o es un grueso volumen con esquineras y cerraduras de oro opaco. Sobre el fondo azul esmalte, incrustado en un marroquí negro de la pasta, había 3 hojas verdes sobre las cuales revoloteaba una mariposilla con alas forjadas de diminutos diamantes. Esta es la descripción que hace de su diario, que estaba oculto dentro de su biblioteca antes de comenzar a leerlo. Esta cita que acabo de leer es importante porque adelanta lo que va a ser la figura de Elena, una joven de la cual Fernández se enamora, según narra en su diario, pero que solamente ve una única vez en Ginebra. Y el resto de la lectura del diario se concentra en toda la travesía que él hace alrededor de Europa intentando encontrarla, finalmente dándose contra la pared, porque en la última entrada de su diario lo que vería sería la inscripción de su muerte en un cementerio en Francia, lo cual cerraría por completo la posibilidad de encontrarla. ¿Por qué digo que este pasaje adelanta la figura de Elena?
La figura de la mariposa que aparece incrustada en el diario de Fernández representa en la poesía de Silva, que es una poesía evidentemente previa a la escritura de Sobremesa, porque de Sobremesa es la última obra que escribe. Esa mariposa representa en la poesía la confluencia de la vida y la poesía, un símbolo de la estetización propia del modernismo, la estetización de la vida propia del modernismo. Esta estetización de la vida también es defendida por Darío, lo cito: en verdad vivo de poesía, no soy más que un hombre de arte. Darío dice esto en Los colores del estandarte, un típico texto programático del modernismo. Teniendo eso en cuenta, quiero ver un poco cómo se desarrolla esta figura de la mariposa en la poesía de José Asunción Silva. Voy a leer el poema Convenio. Vas a cantar tristezas, dijo la musa, entonces yo me vuelvo para allá arriba. Descansar quiero ahora de tantas lágrimas, hoy he llorado tanto que estoy rendida. Iré contigo un rato, pero si quieres, que nos vayamos solos a la campiña, a mirar los espacios por entre ramas y a oír qué cosas nuevas cantan las brisas. Me hablan tanto de penas y de cipreses que se han ido muy lejos mis alegrías. Quiero coger mis sotis en la ribera, y si me das mariposas, te daré rimas. Entonces aquí hay un desarrollo de la idea de las mariposas y de la vitalidad de su aleteo que se encuentra en la pasta del diario que está leyendo, como una moneda de intercambio por rimas, por poesía. La vida de la mariposa equivale en este caso a la posibilidad de la producción de rimas. En estos versos pueden entenderse incluso más a la luz de otro poema que es Crisálidas, en el cual la mariposa aparece como la metáfora del alma o del hálito vital que abandona el cuerpo de una joven al morir. Leo. En el instante en que murió, sentimos leve rumor de alas y vimos escapar, tender el vuelo por la antigua ventana que da sobre el jardín una pequeña mariposa dorada. La prisión ya vacía del insecto busqué con vista rápida. Al verla, vi de la difunta niña la frente mustia y pálida. Y pensé, si al dejar su cárcel triste la mariposa alada, la luz encuentra y el espacio inmenso, y las campestres auras, al dejar la prisión que las encierra, ¿qué encontrarán las almas? Teniendo en cuenta ese símbolo de la poesía de Silva, es posible interpretar las palabras de Fernández al contemplar por primera vez el camafeo de Elena cuando ella lo deja caer en el restaurante de Ginebra donde la ve. Y voy a citar el texto del diario de Fernández. Era un camafeo sobre cuyo fondo gris, lo blanco de relieve forjaba una rama con 3 hojas y revoloteando sobre ellas una mariposa con las alas abiertas. La artificialidad y la carencia de vida del camafeo son percibidas y reescritas por el protagonista en su diario como llenas de naturalidad y vitalidad a través del recurso a la mariposa en movimiento. Esta consignación de Fernández en su diario atestigua la sensibilidad compartida con otros modernistas que, como Darío, intentan hallar la belleza de lo natural en lo artificial. Cito a Darío: hacer rosas artificiales que huelen a primavera. He ahí el misterio. Cierro la cita. El personaje de Fernández puede percibirse en el recurso a este símbolo como un poeta latinoamericano ficticio que busca inscribirse a través de la escritura de su diario-ensayo en un campo literario real del fin de siglo, que en otras palabras es el mundo al cual Siskin refiere en su libro. Sin embargo, la promesa de la consagración de una vida poética a una vida poética depende del desarrollo del diario de Fernández del encuentro definitivo con Elena, quien después del episodio de Ginebra desaparece del hotel y nunca vuelve a aparecer sino hasta este último momento en el cual Fernández encuentra su epitafio. Por ello, el movimiento de la mariposa que preside Fernández en el camafeo de Elena, en los primeros pasajes, va modificándose a lo largo del diario. En un segundo momento, el movimiento de la mariposa es estatizado por el mismo Fernández cuando él decide inscribir esta imagen de la mariposa, pero ya de manera estática en las pastas de todos sus libros. Cito el diario de Fernández. Vosotros, ejemplares de Shelley, de Burne, de Keats, de Tennyson, de Rossetti, que lleváis sobre el marroquí blanco de las primorosas pastas grabadas las 3 hojas y la mariposa del camafeo, iréis a esperar sobre el velador veneciano de Malaquita que recorran vuestras páginas sus ojos, es decir, los de Elena, sorprendidos de encontrar allí el diseño de su joya perdida. 4 meses después del encuentro con Elena y de la semantización simbólica de la mariposa, la escritura de Fernández refleja el apagamiento de su esperanza de encontrar o alcanzar esta vida poética. Conforme el encuentro con su amada se hace más improbable, el protagonista deja de percibir a la mariposa revoloteando en el camafeo y en cambio estatiza el símbolo a través del grabado en las cubiertas de sus libros.
El último recaudo al cual recurre Fernández para esta posibilidad de hacer de su vida una vida poética es que finalmente Elena encuentre sus libros y los lea, pero esto evidentemente nunca pasa. Ya hacia el final del diario tenemos a la figura de la mariposa, pero esta vez generando efectos patológicos en la persona de Fernández. En la cita que está atrás mío, él ya en las últimas entregas de su diario reacciona con una pérdida de sus nervios, el aflojo de sus piernas, la pérdida de sus fuerzas cuando ve una mariposa cerca a un cementerio en Francia. La mariposa entonces ya no genera más esperanza en una vida en el arte, sino que más bien genera terror, genera ansiedad, genera miedo. El símbolo entonces se resemantiza y se hace ahora premonición de muerte. La última aparición de la mariposa precede justamente el descubrimiento del epitafio de Elena, como pueden ver en el PPT que está atrás mío. Esta es la última entrada del diario de Fernández y el nivel narrativo del diario se cierra con ella. Si el nivel de narración se quedara solamente en este punto, podría afirmarse que Sobremesa se parece mucho a novelas del artista, como las de Huysmans, cuya novela más conocida es A Contrapelo, porque justamente el personaje central tiene una experiencia de vida muy similar a la que tiene Fernández en el diario. Sin embargo, muchos críticos han dejado esto pasar justamente por la extensión amplia del nivel del diario, del nivel narrativo del diario, pero hay que tener en cuenta que el diario está puesto en escena dentro de la novela de Fernández porque está enmarcado dentro de la narración en nivel 1 del relato liminar de La Sobremesa. Entonces, no se trata de una novela con un personaje de un artista finisecular que está buscando una vida poética y no la logra encontrar, sino que es una puesta en escena de artistas como ellos, ¿no? Fernández es justamente un Darío, un de Sessiens, que es el personaje de la novela de Huysmans. Entonces ahora, para entender completamente la posición que está tomando Silva en esta novela, hay que ir al análisis del nivel 1 de la narración, es decir, del nivel de la narración de La Sobremesa. La Sobremesa no puede encasillarse dentro de este tipo de producción literaria europea. Hay que analizar entonces este nivel de la narración de La Sobremesa. Paso ahora a los PPTs que tienen la narración de La Sobremesa. La narración en tercera persona comienza con una descripción detallada de la sala donde se lleva a cabo la sobremesa y termina siendo exactamente lo mismo. Si bien esto es herencia de la estética narrativa del naturalismo de Solá y Flaubert, también es posible ver cómo se logra un efecto de contextualización de la escena parecido al que se alcanza en una obra de teatro, a través del acondicionamiento del escenario y la elección de la utilería. Eso es posible de ver en el PPT que tengo aquí atrás, recogida por la pantalla de gasa y encajes, la claridad tibia de la lámpara caía en un círculo, etc. Se describe la escena tal como si estuviera describiéndose una escena del teatro. En lo referente a la acción que se desarrolla en este nivel de narración, se puede identificar una oposición dialógica entre los discursos del llamado poeta Fernández y Sáenz, un amigo suyo que pone en escena un discurso médico. Este último intenta recriminarle a Fernández la diseminación de sus fuerzas vitales sin encauzarlas en una actividad que según él le corresponde, que es la actividad de producir poemas. Y en cambio, Fernández intenta defender su forma de vida. Hacia el final de la narración, sin embargo, o sea, en la última página ya de la novela de Sobremesa, se ve que ambas posiciones se disuelven y se dan un espacio a un silencio reflexivo, que es con lo que termina la novela. Cito: José Fernández, al suspender la lectura, cerró el libro empastado en marroquinegro y ajustándole la cerradura de oro con la mano nerviosa, lo colocó sobre la mesa. Los cuatro amigos guardaron silencio, un silencio absoluto, en que se oía el ir y venir de la péndola del antiguo reloj del vestíbulo, el murmullo de la lluvia que sacudía las ramazones de los árboles del parque, el quejido triste del viento y el revoloteo de las hojas secas contra los cristales del balcón. Voy a reconstruir un poco cuál es el camino que lleva a esta actitud de silencio frente a la vida con el que termina la novela. La imposibilidad de una vida poética sentada hacia el final del diario con el descubrimiento de la muerte de Elena se retoma en ese nivel de la narración cuando Fernández es interrogado por Sáenz respecto a cuándo fue la última vez que escribió versos.
Fernández afirma, como está en la imagen atrás de mí, que él no escribe desde su juventud ni un solo verso. Es más, él se reclama como incapacitado para poder ser llamado poeta. No, no soy poeta, dijo con aire de convicción profunda. Eso es ridículo. Poeta yo, llamarme a mí con el mismo nombre con el que otros hombres han llamado a Esquilo, a Homero, al Dante, a Shakespeare o a Shelley. Qué profanación y qué error. Lo que me hizo escribir mis versos fue la lectura de los grandes poetas que me produjo emociones tan profundas como son todas las mías. Que esas emociones subsistieron por largo tiempo en mi espíritu y se impregnaron de mi sensibilidad y se convirtieron en estrofas. Uno no hace versos, los versos se hacen dentro de uno y salen. La concepción de la poesía que inhabilita a Fernández adulto, el cual está en la sobremesa, se corresponde con aquella que en su juventud se cerró con la interrupción de la escritura de su diario. Pero ahora el protagonista es consciente de aquello que posibilitó en algún momento que él escribiera poesía, las emociones que provocan la lectura de grandes poetas. Esta experiencia estética no puede mantenerse en él después de la muerte de Elena, y por ello los versos ya no pueden nacer de su interior. Según esta visión, es la condición de receptáculo de sensaciones la que posibilita la poesía, y es por ello que la vitalidad y la poesía son desligables en la estética del fin del siglo europeo y algunos escritores modernistas como Silva. Pero esto se completa con la exposición de una idea que coincide con la poética de Darío, modelo indiscutible de este tipo de autores, y que buscan ese mismo periodo de producción. Otra cita de Fernández en el nivel de la sobremesa. No, Dios mío, yo no soy poeta, soñaba antes y sueño todavía a veces en adueñarme de la forma, en forjar estrofas que sugieran mil cosas oscuras que siento bullir dentro de mí mismo y que quizás valdría la pena decirlas, pero no puedo consagrarme a eso. El Darío de prosas profanas, que en 1896 persigue esa forma que aún no encuentra su estilo, alcanzaría a plasmarla en la que sería su vasta producción poética posterior. Pero para ese mismo momento Silva expone ya a un latinoamericano finisecular al cual el consumo de la literatura europea no le basta para estimular sus sentidos como para hacer poesía, para hacer brotar esa forma de su alma. La mariposa de la vida artística ya había quedado petrificada en él para entonces. Si bien fueron contemporáneos, las vidas de Darío y Silva no coincidirían en la temporalidad de sus experiencias estéticas. Cuando el cisne de Darío comenzaba a alzar el vuelo que lo llevaría a revolucionar la poesía en español, la mariposa del otro, de Silva, había abdicado ya a la única vida que pudo concebir, es decir, a aquella consagrada a la poesía que expone en la vida de juventud de su protagonista en el diario. Bueno, ya voy a acabar. El protagonista de la novela, lejos de las esperanzas ya de su juventud, ha abandonado en el nivel de la sobremesa el deseo de mundo que según Siskel constituye la posibilidad de escritura del modernismo. Silva, el autor, a sus 30 años expone en su novela una sensación propia de alguien que dejó sus proyectos hace mucho, siendo imposible en la vida real de alguien tan joven como él, 30 años, lo que hace es recurrir a un pasado ficcional en el diario de su protagonista para expresar lo que él siente. El vacío que estimulaba el deseo de escribir del Fernández del diario y que prometía ser llenado por el encuentro con Elena ha desaparecido por completo en el Fernández de la sobremesa que, sabiendo su amada muerta, ya no siente el deseo de escribir. Quizás la escritura apresurada de las páginas de la sobremesa después del naufragio podría explicarse entonces como un intento de Silva por documentar el apagamiento de su deseo de vivir de la poesía y de vivir en general, un camino que desembocaría días después en el suicidio del autor. No quiero, sin embargo, interpretar la escritura de sobremesa como un intento consciente, fruto de un deseo de sentar y legar una postura frente al arte y la vida. Como dije en un inicio, creo que tanto las lecturas deterministas como la que otorgan una conciencia clínica privilegiada a Silva pierden la riqueza de la experiencia humana que puede hallarse en un texto literario como este. Apagado el deseo de darle un sentido a la vida, la actividad de la escritura deja de expresar un deseo, pues este supone una conciencia de un vacío por llenar. Pero el personaje de Silva termina expresándose solo en el silencio, que es la reacción inmediata a recuerdo del acabamiento de la posibilidad de llenar ese vacío. Ese instante, el cual cierra la novela, es seguido solo por el suicidio de Silva, es decir, por el silencio eterno del autor. En este estado de las cosas, no cabe preguntarse por el porqué de esta decisión de escribir. Al igual que en algunos contextos de violencia en los cuales poetas y prosistas no pueden hacer otra cosa que escribir, la escritura de esta novela parece responder a un impulso inconsciente, que en palabras de Freud podría llamarse pulsión de muerte. La libido, en esta cita que tengo aquí detrás mío de Freud, es la que de alguna manera
equilibra la vida del ser humano cuando siente esas pulsiones de volver a la organicidad, a la estaticidad de la unión con el mundo orgánico, como el retorno a la tierra. Pero cuando esa libido se acaba, cuando los deseos de vivir desaparecen, cuando la pulsión de sobrevivencia desaparece, la pulsión de muerte embarga al ser humano y se torna en una violencia proyectada hacia el exterior o proyectada hacia sí mismo. La porción de dicha pulsión que se reserva libidinalmente en el organismo y se expresa en una violencia contra sí mismo, se expresa en los procesos de escritura también, que como en el caso de sobremesa suponen una inhabilitación de la escritura misma. Del mismo modo que el suicidio es una decisión que inhabilita toda posterior decisión, la escritura de sobremesa termina con un silencio que imposibilita la escritura de cualquier tipo. En un fin de siglo que pone en escena la indistinción entre vida y arte, es tanto más comprensible como un proceso escritural como el de Silva puede estar ligado a un evento tan poco comprendido como el suicidio. Acabada la poesía para alguien que no concibe una vida sin ella, sería más bien incomprensible la no existencia de un documento escritural como esa novela que preceda a su muerte. Gracias. Bien, muchas gracias, Raymond. Vamos a continuar con la ponencia de Jair Barbosa, que se llama Sublime Matemático y Pintura, Newman, Rothko y Hopper. Le dejo la palabra a Jair. Bem, mais uma vez, obrigado à PUC do Paraná, desculpem, à PUC do Peru, ao Roger, ao Arturo pelo convite. E eu tenho esse texto aqui, eu vou projetá-lo, me desculpem de novo por falar, não domino castelhano, vou falar em português. E o texto é um pouco longo, então talvez eu tenha de adiantar algumas páginas, mas basicamente o tema dele é esse que está aí no título. Eu vou fazer a leitura, tá? Talvez isso facilite a compreensão de vocês, e ao final da leitura estarei aqui disponível para os devidos esclarecimentos e para conversar mais com vocês. Então, eu passo a leitura do texto. Sublime Matemático e Pintura, que, na verdade, é uma tentativa minha de aplicar o conceito de sublime à pintura, em especial à pintura daquele movimento que se convencionou chamar de expressionismo abstrato norte-americano. Então, eu começo com a leitura. Em 1757, Burke, no Inquiry into the Origin of All Ideas of the Sublime and Beautiful, concebe a experiência estética do sublime numa acepção que marcará as estéticas posteriores. Para Burke, tal experiência é diferente da experiência estética do belo, pois, enquanto esta provoca pleasure, a primeira, a experiência estética do sublime, provoca delight. Em outros termos, se no belo há uma sensação de agrado positivo, no sublime, ao contrário, há uma sensação de agrado negativo, oriunda da neutralização de uma dor ou de um perigo. O agrado negativo do sublime se dá quando o contemplador se coloca em face de acontecimentos que, em virtude de sua grandeza ou potência, o reduzem a nada, a uma gota no oceano, podendo, inclusive, aniquilá-lo. Contudo, mediante o pensamento ou executando um afastamento do perigo, sente delight em tais acontecimentos, sente deleite naquilo que agride a sua sensibilidade. Você estava falando aí do texto do Freud, né, sobre o masoquismo.
Já adianto que uma das leituras que eu faço do sentimento do sublime, desse agrado negativo, é justamente de uma relação sadomasoquista dos poderes cognitivos do indivíduo em face desses objetos ou muito potentes ou muito grandiosos. É uma espécie de prazer sadomasoquista. O agrado negativo do sublime... prosseguindo. Ora, é nesse contexto que Burke observa que, eu cito, não apenas o regrado, que é o caso do belo, mas também o desregrado, não apenas o concebido em medida determinada, ou seja, o belo, mas também o sem medida agradam. O informe, não apenas a forma, mas o informe também pode agradar. Kant, que vai recepcionar o Burke na Alemanha, em especial na crítica da faculdade de juízo, ao recepcionar em sua obra esse conceito de sublime de Burke, concebe-o semelhantemente como prazer negativo. Negative Lust é o termo do Kant. Prazer negativo. Oriundo do contraste entre a finitude do contemplador e a grandeza ou potência do objeto. No primeiro caso, ou seja, na grandeza do objeto, tendo-se o sublime matemático. No segundo, na potência do objeto, tendo-se o sublime dinâmico. Para Kant, a experiência estética do sublime é a mais profunda de que o sujeito é capaz, pois envolve a máxima potência das suas faculdades cognitivas em face de adversidades à vida, as quais, entretanto, podem ser fruídas. Assim, segundo Kant, o indivíduo, em sua pequenez e impotência em face da grandeza ou em face do poder da natureza, consegue, no entanto, elevar-se sobre tudo o que o ameaça e descobre em si, pela faculdade de razão, a sua própria destinação suprassensível, vale dizer, a sua imortalidade. Aqui uma observação. O sentimento do sublime no Kant, ele desperta um jogo de faculdades. Se no caso da experiência estética do belo, para o Kant, há um jogo de faculdades entre imaginação e entendimento, um jogo harmonioso, e dessa harmonia de faculdades vem propriamente a sensação de beleza, no caso do sublime, para o Kant, há um jogo entre a imaginação e a faculdade de razão. Mas qual é o problema na questão do sublime, que nós podemos detectar enquanto leitores? É que a imaginação no sublime para o Kant, ela não tem imagens. Então, a experiência estética do sublime em Kant, ou seja, a experiência do grandioso ou do poder da natureza, porque o Kant está pensando na natureza, ela é uma experiência de fracasso da imaginação. Entretanto, uma experiência que dá prazer. Por isso, a expressão sadomasoquismo, que seria a experiência do sublime. Enquanto que na experiência estética do belo, a imaginação conserva as suas imagens, ou seja, as imagens do objeto belo são adequadas ao entendimento. Já no caso da experiência do sublime, você tem propriamente o informe ou o grandioso que não podem ser apreendidos pela imaginação. Então, é uma desgraça da imaginação que permite que a própria faculdade de razão sinta a sua potência. Por isso que o Kant vai dizer que na experiência estética do sublime, nós, na verdade, não experienciamos a grandeza da natureza ou a potência da natureza, mas a nossa destinação suprassensível, fornecida pela razão. Então, isso que é o desprazer do prazer para o Kant. Desprazer da imaginação, mas prazer do indivíduo descobrir a sua destinação suprassensível. Então, é desse contraste que surge propriamente o prazer do sublime para o Kant. E o Kant está pensando, sobretudo, na natureza, não na arte. Interessa-me aqui pensar a possibilidade do sublime no seu âmbito matemático, isto é, da grandeza. Porém, não como faz Kant no âmbito da natureza, mas da arte, vale dizer, da pintura. Notadamente, a do expressionismo abstrato norte-americano. Interessa-me, assim, investigar, em que medida o sublime matemático pode ser despertado não apenas por amplos espaços naturais,
mas também por uma obra pictórica. E 2, qual o grau de intensidade desse sentimento em face da obra de arte, em comparação com aquele em face de cenários naturais. Se é certo que Kant, em sua analítica do sublime, privilegiou filosoficamente o sublime natural e não se deteve nas artes, por outro lado, Louis Mesmer, há em sua obra 2 referências artísticas a citar: a Catedral de São Pedro, em Roma, e as pirâmides do Egito. Curiosamente, nos únicos exemplos de arte sublime que o Kant dá, ele não desenvolve isso. Os únicos exemplos que ele dá são de sublime matemático, não de sublime dinâmico. Mesmo porque o Kant não teve a oportunidade de ir em museus. Aliás, desconfio que o Kant nem gostava de arte, entretanto escreveu a Crítica da Faculdade de Juízo, que ainda hoje é um livro sobre os quais se debruçam os teóricos da arte, os estudiosos de estética, etc. E tal. Isso é realmente fascinante, né? Como que alguém que não tinha muita sensibilidade para a arte escreveu uma obra como a Crítica da Faculdade de Juízo. Aliás, parece que quem fala isso é o Heine, né? É o Heinrich Heine. Se é certo que Kant, em sua analítica do sublime, já li isso daqui. Então, prosseguindo. Então, mas isso aqui é importante, o fato do Kant citar a Catedral de São Pedro em Roma e as pirâmides do Egito como exemplo de sublime matemático, dá uma indicação que ele mesmo já reconhecia a possibilidade de que o conceito de sublime, que ele via privilegiadamente na natureza, poderia sim ser aplicado às artes. Porém, é notável observar que essa mesma teoria kantiana do século XVIII, que privilegia a natureza, foi, contudo, recebida por pintores de vanguarda do século XX e exerceu enorme impacto em suas criações. Penso aqui no caso simbólico de Barnett Newman e o grupo de artistas denominado The Irascibles, que se reunia em torno dele e deram origem, em Nova York, àquilo que a história da arte classifica como expressionismo abstrato norte-americano. Ora, no seu trabalho de transpor a experiência estética do sublime para a arte, Newman concebeu um texto norteador intitulado The Sublime is Now. Após o fim da figuração em artes, após a desgraça da noção de mimesis provocada sobretudo pela invenção da fotografia, entrou em cena, como se sabe, o abstracionismo, como uma espécie de reação a esse poder da fotografia. O que tinha restado para a pintura? Se a fotografia conseguia realizar aquilo que os pintores durante tanto tempo se esforçavam por apresentar, ou seja, uma mímese perfeita da natureza, quando surge a fotografia, isso provoca uma crise. O que fazer, então? Aí surge o abstracionismo, como eu penso, mas, obviamente, e muitos historiadores da arte fazem isso, muitos críticos de arte dizem isso, como uma reação à invenção da fotografia. Quero dizer, entrou em cena a total ausência de figuras mimetizadas, num marcante contraste com o apogeu da figuração em pintura, o qual pode ser identificado na arte renascentista, especialmente na tríade máxima Leonardo, Michelangelo e Rafael. É na linha do abstracionismo que Newman propõe o que podemos chamar de sublime abstrato, na expressão de Robert Rosenblum, e que, penso, vai caracterizar boa parte do expressionismo abstrato norte-americano. Os principais expoentes desse movimento vão privilegiar o amplo espaço nas telas, que assim assume a função, o espaço da tela, do espaço que caracteriza o sublime matemático na natureza, e que foi objeto privilegiado das reflexões de Burke e Kant. Ora, para tentar provocar a sensação do sublime em face da tela, os artistas do sublime abstrato, como os estou chamando, pedem que o espectador coloque-se o mais proximamente possível da obra, da tela. Nesse sentido, Newman, ao expor o quadro Via Heróico Sublime, o ser humano heróico e sublime, em 1969, junto com outros quadros de amplas proporções, e assim apresentar a sua pintura que renunciava ao cavalete, ela se tornou uma pintura moral, ou então o suporte passou a ser o chão, porque eram amplas, tornando então mural, pendurou um texto
na entrada da Galeria de Brett Parsons em Nova York com os seguintes termos. Eu cito: existe uma tendência para olhar de longe os grandes quadros. Os grandes quadros nesta exibição destinam-se a serem vistos de uma curta distância. Fim de citação. E aqui é uma das obras do Newman, das mais conhecidas, O Ser Humano Heróico e Sublime. E o que me chama a atenção nessa tela, dando prosseguimento a essa proposta do amplo espaço da tela para fazer, às vezes, do amplo espaço natural e, assim, provocar uma sensação de grandeza que torna o espectador pequeno, ele pedia para a pessoa ficar bem de perto da tela. Mas, interessantemente, o tamanho do quadro. Este quadro mede cerca de 5,41 metros de largura por 2,42 de altura. Se o espectador coloca-se bem próximo dele, de certo ficará imerso no ofuscante vermelho que predomina na tela. Vermelho que é interrompido esporádica e harmonicamente por 5 finas linhas verticais, das quais 2 delas, a primeira e a quarta, essa aqui é a primeira e a quarta, estão em tons diferentes de vermelho, os quais contrastam com os vermelhos predominantes da tela. A grandeza do quadro intenta reproduzir o contraste matemático entre a pequenez do contemplador e a amplidão do espaço contemplado que caracteriza o sublime na natureza. Intenta, por assim dizer, provocar o jogo entre finitude e infinitude, que, no primeiro momento, o da sensação da própria finitude gera desprazer, mas logo em seguida, na elevação por sobre a nossa pequenez, gera o prazer de se pertencer à infinitude da natureza. Portanto, prazer no desprazer, ou seja, prazer negativo. No quadro acima, caso o espectador leve a sério a sugestão do pintor e aproxime-se a uma distância ideal da tela, pode sentir a sua imaginação desorientar-se em face dessa grandeza espacial sem imagens bem definidas. Ou seja, é como se, ao pedir que o espectador se aproximasse da tela e se perdesse naquele espaço pictórico, no fundo o que o pintor está pedindo, está querendo proporcionar, é aquele mesmo fracasso da imaginação que já tínhamos quando o Kant descreve a sensação do sublime em face da grandiosidade da natureza. É o mesmo tipo de drama da razão que agora esses pintores querem encenar diante de um espaço pictórico em vez de um espaço natural. Em outros termos, o olhar não encontrará limites visuais, não enxergará as fronteiras da obra, e a sensação, podemos imaginar, deve ser a do ilimitado vertiginoso da cor vermelha. O mesmo poderá ocorrer em outra obra dele, esta aqui. Ele tinha essa predileção pelo vermelho. De novo, uma enorme tela. Esta tela mede 5,44 metros de largura por 2,45 de altura. Nela também predomina o vermelho intenso, interrompido por uma linha vertical azul na extrema esquerda e por outra linha vertical amarela na extrema direita da tela. Cores que são justamente as do título. Com tais estratagemas técnicos que associa tamanho enorme do quadro e uma cor predominante, com sua pulsação que por vezes ofusca o olhar, Newman quer impactar de imediato, de modo avassalador, na sensibilidade do espectador para levá-la a uma perda de orientação visual. Porém, precisamente desse desconforto da imaginação, que não apreende formas definidas
e faz o indivíduo diminuir-se em face do que está diante dele, precisamente dessa vertigem do olhar, ou seja, desse desprazer oriundo da faculdade das imagens, que fica sem imagens, é que advém o prazer da elevação para algo primário na natureza, para algo ancestral, além do exposto, e que alude a uma identidade primitiva não verbalizável. Por outros termos, o espectador será diminuído por algo apenas aludido. E aqui eu penso, obviamente, no Lyotard, a questão da presença de algo que está ausente, que é justamente a expressão que ele usa para definir o pós-moderno, todavia ali presente. Será diminuído, mas ao mesmo tempo atraído pelo descomunal que o diminui, e dá sinal de si ao sentimento, o que, nas palavras de Kant, chama-se substrato suprassensível ou infinito no fundamento da natureza e do ser humano. Eu não vou citar o Kant, mas em todo caso fica aí indicado, apenas para adiantar o texto, fica indicado que essa citação aqui é uma citação da Crítica da Faculdade de Juízo, em que ele vai justamente fazer essa definição do sublime, que no meu entendimento, apesar de alguma crítica que o Newman faz ao Kant, é ali que ele vai pegar esse conceito de sublime e que vai influenciar na sua criação. A aplicação da teoria kantiana do sublime à pintura, que aqui faço, é tanto mais defensável porque são as mesmas faculdades de conhecimento que processam tanto a representação dos dados empíricos e naturais, quanto a representação dos dados pictóricos. Em ambos os casos, o aparelho cognitivo do indivíduo atua como se fosse gerar conhecimento. O que eu estou querendo dizer é que a proposta do Newman ela é sustentável. Dá para despertar a sensação de sublime matemático em face da grandeza de uma tela que, de algum modo, se aproxima da sensação de sublime matemático em face da natureza. Por quê? Porque são os mesmos poderes cognitivos que, de algum modo, estão atuando tanto em face de um amplo espaço natural, quanto em face de um amplo espaço pictórico. Então, do ponto de vista, digamos, da abordagem das faculdades cognitivas, e como são essas faculdades cognitivas que, em jogo, despertam o sentimento de prazer e desprazer, que vai ser classificado como o sentimento do sublime, então é sustentável, sim, essa proposta do Newman. Nesse sentido, eu desço aqui, olhar uma ampla tela pode ser cognitivamente comparável a olhar um vasto panorama. Isso a depender da distância focal certa entre o espectador e a obra. Uma pintura abstrata de grandes dimensões se prestará tanto mais à experiência do sublime na sua modalidade matemática, porque ali não haverá nada a ser identificado ou relembrado de uma natureza efetiva e mimetizada, mas o contemplador, já no seu primeiro instante de absorção no quadro, pode sentir-se perdido, desorientado, pois, ao procurar e não achar ali imagem alguma, cai na insegurança cognitiva, incrementada pela grandeza da tela e pela corpura que vibra diante de si ininterruptamente em todas as direções. O sentimento de desorientação aí vivido é, conforme a subjetividade que contempla, de fato bastante próximo de uma perda de si em face da grandeza matemática da natureza, como, por exemplo, o amplo e inalcançável horizonte da linha fronteiriça do céu com o oceano. Aqui eu retomo um pouco do Kant, insistindo que ele fala insistindo que ele dá dois exemplos de sublime, a Catedral de São Pedro em Roma e as pirâmides do Egito, portanto, abre assim um horizonte para a aplicação do conceito de sublime às artes. Eu vou dar uma adiantada para não estourar o tempo, né? Eu passo por Schopenhauer dizendo que se o Kant privilegia o sublime na natureza, no Schopenhauer, na obra dele principal, O Mundo como Vontade e como Representação, ele vai igualar o sublime e o belo. Então, de algum modo, o Schopenhauer ele vai abrir espaço para se pensar o sublime com bastante tranquilidade na obra de arte.
O Kant ele faz uma separação entre o belo e o sublime. São duas experiências, ele faz uma espécie de transição do belo para o sublime. Tanto é que existe uma analítica do belo e uma analítica do sublime na crítica da faculdade de juízo. O Schopenhauer vai dizer, não, é uma coisa só. Então, ao fazer isso, ao fazer essa igualação entre belo e sublime, o Schopenhauer permite, teoricamente, que pensemos o sublime na arte. Curiosamente, e aí eu passo agora um pouco para o Schopenhauer, curiosamente, Schopenhauer pensa que o sublime matemático pode ser considerado numa acepção temporal, isto é, mediante o contraste entre a duração finita da vida humana e a duração infinita de objetos na natureza. Espaço e tempo, portanto, prestar-se-iam a uma vivência do sublime. Nesse sentido, diz Schopenhauer, o que se sente, por exemplo, na contemplação das elevadas montanhas ou das ruínas da antiguidade é, em verdade, o sublime matemático, temporal, já que em tais cenários os objetos mostram a sua resistência ao tempo no qual tudo fenece. Resistência essa, no entanto, que os torna representantes terrenos do que é eterno em meio à transitoriedade da vida. Para Schopenhauer, quem se perde na experiência do sublime, em verdade, perde a sua individualidade e a reencontra na identidade metafísica dos seres, que é a vontade de vida, Willensleben, que a tudo atravessa intimamente. Aqui o filósofo dá novo sentido à subrepção que Kant identifica no sublime, ao notar que neste há um engano relacionado ao sentimento de respeito à natureza, no lugar do respeito por nós mesmos, por nossa destinação suprassensível. Aqui cabe também uma outra observação, que é algo interessante para a gente até discutir, é que quando o Kant fala da experiência estética do sublime, desse fracasso da imaginação, desse prazer no desprazer, desse prazer negativo, ele, diante, acho curioso isso, ao ter detectado esse fracasso da imaginação, em sua teoria, qual a solução que o Kant vai encontrar? Ele vai dizer o seguinte, que sublime não é o objeto da natureza. Isso é muito importante. O sublime não é o objeto da natureza. O sublime, na verdade, é a percepção da nossa destinação suprassensível. Então, curiosamente, por mais que o Kant identifique a experiência do sublime na natureza, no fundo, o que ele está fazendo é uma desvalorização da natureza. Isso que eu acho interessante. No fundo, o que o Kant faz, se a gente for ler com bastante cuidado a teoria do sublime dele, é uma desvalorização da natureza. Então, o sublime não é o objeto, mas o nosso estado de ânimo em face dele, que nos faz viver intensa e subjetivamente o próprio substrato suprassensível da natureza. Kant, assim, desloca nessa sua avaliação estética o foco de atenção do objeto empírico para algo não sensível, tornando, consequentemente, irrelevante o objeto mesmo dito sublime, enquanto, ao mesmo tempo, absolutiza o sujeito que o considera. Schopenhauer, diferentemente, procura integrar o sujeito contemplador ao objeto contemplado, pois a contemplação do sublime diz, na contemplação do sublime, o contemplador se perde no objeto. Conseguintemente, descobre uma identidade metafísica inerente e imanente a contemplador e objeto contemplado dito sublime. Eu estou fazendo essa digressão aqui, eu pulei algumas partes, né? Eu estou fazendo essa digressão aqui para fazer esse contraste entre o Kant e o Schopenhauer, e mostrar como que, se no Kant há uma desvalorização da natureza, em última instância, no sentimento do sublime, o Schopenhauer ele vai recuperar, através desse conceito de sublime, a dimensão da natureza. Ou seja, a experiência estética do sublime que se dá na natureza, e que vai se dar numa obra de arte, em ambos os casos, é uma experiência de identidade do sujeito contemplador com o objeto contemplado. Isso eu acho interessante, porque, de algum modo, quando o Barnett Newman vai teorizar sobre a produção do sublime em suas obras, ele vai dizer que a grande fonte de inspiração para uma das fontes de inspiração para a produção pictórica deles foram justamente a visão das pradarias norte-americanas, dos amplos espaços das pradarias norte-americanas.
Eu vou adiantar um pouco o texto, aqui mais uma obra do Barnett Newman, sempre chamando a atenção para o tamanho dessas obras. Essa aqui, que eu saiba, é uma das maiores deles, se chama Anna's Light. Sempre com essa proposta de apequenar o espectador. Ela tem em torno de 6 metros de largura por 2,75 metros de altura. Então, vocês imaginem a dimensão dessa obra. E, de novo, a predominância da cor vermelha. Parece que era a cor que ele pensava que podia causar essa espécie de síncope da imaginação tão necessária para a experiência do sublime. E aqui eu introduzo um outro pintor desse grupo, que é o Mark Rothko, que ele dizia o seguinte, eu cito: pinto telas de grande formato porque gostaria de criar um estado de intimidade. Uma tela de grande formato provoca uma transação imediata. Ela atrai o espectador para dentro de si. Fim de citação. Ou seja, uma experiência de identidade, como diria o Schopenhauer, entre o sujeito e o objeto contemplado. E ainda, diz o Rothko, eu cito, pintar uma tela pequena é colocar você mesmo exterior à própria experiência. É olhar para uma experiência com uma visão estereotipada ou com binóculos redutores. Todavia, se você pinta o quadro amplo, você está dentro dele. Ele não é algo que você comanda. Fim de citação. Note-se que Rothko, em última instância, fala de uma autonomia da tela, porque esta, diz, não será mais comandada pelo olhar, mas a sua grandeza comandará o nosso olhar. A enormidade do espaço pictórico aproxima alguns pintores, representantes do sublime matemático pictórico, da action painting, ou sublime dinâmico de Pollock. Não vou abordar aqui o Pollock, mas é um outro pintor também que segue essa norma desse grupo nova-iorquino de renunciar à pintura de cavalete e fazer o que se poderia chamar de pintura mural. Ou, como no caso do Pollock, ele colocava a tela a ser trabalhada no chão, devido às suas grandes dimensões, e às vezes dançava em torno dela, entrava em torno dela, apenas para dizer que tanto esses pintores do sublime matemático, que estou identificando aqui no Newman e no Rothko, tem algo em comum com o Pollock. Eu não abordo o Pollock, porque isso eu abordei num outro artigo, aqui não vou abordar o Pollock, porque o Pollock, no meu entendimento, representaria aquilo que poderíamos chamar de sublime dinâmico, nessa pintura dos expressionistas abstratos. Esse infinito pictórico dos expressionistas abstratos norte-americanos fora, em verdade, antes trabalhado por Caspar David Friedrich, cujas telas, ou seja, já há um exemplo histórico de um pintor que tenta trabalhar o sublime matemático, cujas telas procuram apresentar o sublime matemático, situando figuras, seja em frente a uma grande árvore, seja em frente de uma elevada montanha, seja em frente de amplos horizontes montanhosos ou de antigas ruínas que sobreviveram ao tempo, ou em frente do amplo e tenebroso mar, dentre outros, como podemos ver em Monge à beira-mar. Esse quadro aqui é um quadro muito conhecido, né? Monge à beira-mar, do Caspar David Friedrich, que é um pintor do século XVIII, né? Está aqui o monge. Então, ele tenta, obviamente, aqui transpor para a tela aquilo que o Kant definia, pegando do Burke, né? Esse contraste entre a finitude e a infinitude, esse contraste entre o fracasso da imaginação, digamos assim, e a potência da razão. E desse jogo entre imaginação e razão, segundo Kant, desse jogo entre faculdades cognitivas, desse fracasso da visão, de apreender a amplitude de um espaço, resultaria propriamente a sensação do sublime. E aqui já temos esse exemplo histórico do Caspar David Friedrich em tentar transpor isso para uma tela. Só que essa tela é uma tela de pequena dimensão. Eu não vou fazer a interpretação aqui da tela do Caspar Friedrich, mas está aí o exemplo histórico. O interessante é observar que, quando o Rothko, que pertencia a esse grupo de artistas, tenta atualizar o conceito de sublime na pintura,
e se servindo também do estratagema das grandes telas, é interessante observar que ele faz eu penso que ele faz uma menção quase que explícita ao Caspar David Friedrich, nessa sua tela aqui, ó. Essa tela aqui, uma tela de 1969, né, que tem 2,35 de largura por 1,75 de altura. Então, as referências aos planos pictóricos compositivos de Friedrich podemos encontrar nessa tela de 58. É muito interessante a gente observar essa referência, inclusive com a tonalidade que é empregada. Aqui de novo mais uma tela do Rothko, né? Também uma tela de grande proporção, de 4 metros de largura, em torno de 4 metros de largura por 2,66 de altura. Então vejam, tanto Newman quanto Rothko procura remeter o espectador ao infinito matemático por meio da provocação de um sentimento de pequenez em face da amplidão abstrata, na qual a imaginação procura, mas não encontra imagens. Daí advém uma inquietude, um desprazer devido ao fracasso cognitivo da faculdade das imagens. Porém, no momento posterior, dá-se o fim dessa tensão através da comoção da fruição estética que as cores proporcionam, momento em que o espectador sente-se em segurança, com a esperança de a qualquer momento voltar ao regaço protetor do belo. Aí uma citação do Kant, que eu não vou me deter nela. Rothko diz que as suas obras são íntimas e intensas. Sempre pede para que elas sejam consideradas de perto e num espaço saturado pelo sentimento. Ou seja, num ambiente reduzido, para evitar a diminuição de sua grandeza. Do contrário, elas tornam-se simples peças decorativas de parede. Contudo, é a obra que deve ser sentida ampla, não a parede na qual está pendurada. E aí uma citação dele, está em inglês. Acho que vocês podem ler essa citação aí. E aqui, essa capela Rothko, que foi feita atendendo aquilo que ele pediu, ou seja, que a tela é que deve predominar, ou seja, a tela não pode ser sentida como se estivesse pendurada numa parede, porque aí então a tela se torna um objeto de decoração. Então essa capela Rothko foi construída de tal maneira que a parede, aqui são quadros dele, a parede parece ser o próprio quadro, ou seja, a parede, e é isso que ele denunciava na pintura tradicional, a parede às vezes concorre com o quadro, porque você percebe que o quadro está na parede, enquanto que a pintura que ele está propondo é uma pintura que não é mais de cavalete, ela não deve passar a sensação de que está pendurada, mas de que ela mesma, que a parede mesma, se confunde com a própria pintura. Então, essa capela foi construída e para abrigar, conforme as intenções dele, essas pinturas, porque assim despertaria um tipo de sensação que seria a sensação do sublime. Eu vou adiantar para concluir aqui, não estourar o tempo, ter mais tempo para a gente conversar, eu vou me encaminhar para a conclusão. Portanto, aquilo que Burke, Kant e Schopenhauer nos auxiliam a ver e compreender, notadamente o sentimento do sublime matemático, em face do grandioso da natureza e do tempo, é teorizado e executado pictoricamente por Newman e Rothko. Rothko diz que quer eliminar todo obstáculo entre o pintor e a tela, e entre a ideia e o observador. Quer, enfim, eliminar toda a memória, história e geometria da arte mimética. E para isso faz uso de técnicas para despertar a sensação de que o contemplador liga-se diretamente ao infinito, que é inapreensível para a imaginação, porém é aludido ali mesmo no quadro, presentificando-se em seu ocultamento.
Esse espaço silencioso do quadro é como o do cimo das elevadas montanhas, como o da linha do horizonte em que o céu toca o mar. Esse drama de uma imaginação sem imagens, confusa em sua tarefa de criar um mundo identificável, exibe-se de maneira exemplar em um quadro monocromático de Rothko de 1964, que infelizmente pronunciava o ocaso da sua criação. Quadro marcado pela ausência de cor, pela escuridão, por conseguinte pela ausência de sol, fonte primária da vida. O espectador é instado a elevar-se por cima de um semelhante perigo, isto é, a ausência de luz solar. Então está aqui este quadro do Rothko, de 1964. Esse quadro aqui, para mim, ele é simbólico de até onde foi dar esse trabalho desses pintores abstratos em telas de grandes proporções, com essa categoria de sublime. Já que o sublime, segundo Kant, é o fracasso da imaginação, é quase que uma obviedade que esses pintores tenham de parar em telas monocromáticas. Não é mesmo? A absoluta ausência de mímica, a absoluta ausência de figura. Entretanto, fica lá a grandeza da tela e uma cor só. Esse quadro tem essa coloração mesmo, é um quadro negro. É interessante porque já no Newman, vocês devem se lembrar que as pinturas dele eram predominantemente vermelhas. Tinha uma outra linha que cortava o quadro de forma vertical, mas ali já tem um certo monocromatismo. Eu acho interessante isso porque é uma consequência, eu diria até lógica, da aplicação do sublime à arte. Ou seja, parar numa pintura monocromática. Ou seja, uma pintura em que a imaginação não consegue atuar. Sempre lembrando que no belo a imaginação ela é soberana, porque ela identifica perfeitamente aquilo que é figurado, aquilo que é representado. O belo é o triunfo da imaginação, o sublime é o fracasso da imaginação. E é tanto mais interessante pensar por que as vanguardas, pelo menos essas aqui, isso traz várias reflexões sociológicas, antropológicas, pensar por que numa época de pós-guerra, né, sobretudo, esse pessoal vai render, digamos assim, esse culto ao fracasso da imaginação. Sempre lembrando que a guerra, pelo menos no Kant, ela também é sublime, né? Porque a guerra ela é o informe. O Kant dá um exemplo disso. O campo de batalha é um campo que não tem formas definidas. E se há formas, são formas que a qualquer momento podem ser destruídas. Newman e Rothko, no comum projeto de uma... Agora me caminho para a conclusão. Newman e Rothko, no comum projeto de uma pintura do sublime matemático abstrato, diferencia-se das vanguardas europeias como a de Mondrian, que, na opinião deles, apesar de fazer pintura abstrata, ainda é um artista da pequena pintura de cavalete, que é o suporte clássico da arte mimética. E essa vai ser uma acusação que o pessoal vai fazer aos pintores abstratos europeus, que eles fazem pintura de cavalete. Ao fazerem pintura de cavalete, de algum modo, eles não conseguiram se desvencilhar do belo. Ou seja, as vanguardas europeias, apesar de se declararem, em alguns momentos, inimigas do belo, apesar de tentarem se distanciar da noção clássica de beleza, que marcou toda a história da arte ocidental, que é uma noção calcada na noção de Mímesis, isso vem lá da discussão do Platão com Aristóteles, elas não conseguiram se desvencilhar disso, mesmo fazendo pintura abstrata. Por quê? Porque fazem pinturas de pequenas proporções, pinturas de cavalete, isso eles acusam nas vanguardas europeias. Picasso, por exemplo, apesar de ser cubista, ele ainda está figurando. O Salvador Dalí, apesar de fazer arte surrealista, ainda é figurativa. Os impressionistas, por exemplo, na passagem do século XIX para o XX, eles ainda fazem pintura figurativa. Então, essa é a grande crítica que eles fazem aos pintores europeus. Eles não foram as últimas consequências. Ainda ficaram prisioneiros do belo. E eles se sentem orgulhosos. Não, nós fomos adiante. Por quê? Porque nós levamos a sério a noção de sublime. Então, deixa eu... Uma página mais só e concluo. Eu vou adiantar aqui. Não vou citar o Kant.
e passo à conclusão. Vou adiantar. E só para concluir, então, como é que eu concluo? Eu concluo esse sublime que nós temos, então, em Newman e em Rothko, que é um sublime abstrato, em telas de grandes proporções, eu faço uma conclusão indo para a pintura do Hopper. Aqui tem um quadro que eu acho até irônico o título dele, Excursion into Philosophy. Né? Eu acho bem irônico esse quadro. Isso aqui é típico do Hopper, né? São personagens isolados, geralmente em quartos de hotel, que não se falam, podem estar juntos, mas não se falam, portanto é um pintor da solidão. E esse livro aqui, segundo a mulher do Hopper, é um livro do Platão. Ele serviu de modelo aqui para a tela. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, na minha opinião, quando o Lyotard faz a leitura do sublime, e se serve, inclusive, do Newman, para definir o pós-moderno, ou seja, a presença de uma ausência, há algo ali, mas não se vê, ou seja, esse drama da imaginação, ele se serve disso para definir o que é o pós-moderno. Ele está se servindo, obviamente, desses pintores abstratos norte-americanos. Mas o que eu trago aqui para reflexão? É que, na minha opinião, o Hopper se serve a isso também. A pintura figurativa do Hopper, na minha opinião, ela é abstrata. Por quê? Porque o elemento comum de toda a pintura do Hopper é a solidão do ser humano. É o indivíduo em face do infinito da sua interioridade. Toda experiência de solidão radical é uma experiência da finitude em face de algo que absorve essa finitude. Então, ao pintar a solidão, o que está fazendo o Hopper? Ele está mais ou menos fazendo aquilo que o Schopenhauer dizia, o sublime ele pode ser temporal. Na verdade, o que o Hopper está pintando aí é essa infinitude da subjetividade, da solidão, essa infinitude interior. Então, se há um sublime matemático, e geralmente esse sublime matemático é visto no espaço, e o Newman e o Rothko, eles continuaram vendo o sublime matemático no espaço, a minha proposta é que na pintura do Hopper, ele está pintando o sublime matemático no tempo, por conta da solidão das suas personagens. Isso fica muito evidente neste quadro aqui, Excursion into Philosophy, eu digo, me sou irônico isso daqui, né? E neste quadro aqui também, que se chama Sunday. Esse personagem aqui, isso daqui, uma espécie de braçadeira aqui, indica que ele é um contador. Indica que ele é um contador. Mas olha o título do quadro, Sunday. Sunday, domingo, é um dia que não se trabalha. Então o sujeito está ali na calçada, ele não sabe o que fazer. Está perdido na sua interioridade. Então a minha opinião é que esse quadro aqui é um quadro abstrato. Não é um quadro figurativo. Então por isso que a minha proposta, então, também é juntar o Hopper ao Newman e ao Rothko como pintores que, de algum modo, atualizaram a categoria de sublime na pintura norte-americana e, com isso, de algum modo, se contrapuseram às vanguardas europeias, inclusive criticamente dizendo que eles não foram radicais o suficiente como eles foram. Ou seja, ainda ficaram prisioneiros do belo. Em linhas gerais, era isso que eu tinha a dizer para vocês, e agora a gente podemos conversar um pouco sobre um texto que está longo, eu pulei algumas partes, mas eu acredito que a ideia geral era essa que eu tinha a apresentar para vocês. Muito obrigado. Bien, nos quedan unos minutos para las preguntas del público, así que los animo a participar.
Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pelo que eu entendi do seu texto, mariposas aparecem muito nas poesias do... É um autor desconhecido para mim, do Silva. E você disse que ele se suicidou, não é mesmo? Jovem, acho que 39 anos, não é isso? 30 anos. Pois é, a impressão é que essa mariposa é uma alegoria dele mesmo, né? A morte da mariposa, como que já pronunciando a sua própria morte. Uma morte, porque as mariposas morrem muito cedo, não é? Sensível muito cedo, temprano. Jovem, as mariposas morrem muito jovens. Sim. É por isso que ele tinha essa... Você fez essa leitura da mariposa como alegoria dele mesmo? Sí, puede ser. O sea, si analizamos la aparición de la figura de la mariposa a lo largo de toda la obra de Silva, vemos que en sus años de juventud, más joven de años, a los 20 e incluso antes de eso, la mariposa siempre aparece como ese símbolo de la vida que viene del lado de la producción poética. Pero justamente la obsesión en el diario, ya en De Sobremesa, en la última obra, que le escribe justamente cuando ya tiene 30 años, tiene este proceso de petrificarse y finalmente generar miedo, generar angustia, que es justamente puede ser lo que está pasando con él en ese mismo momento. Claro, o sea, un trabajo más amplio podría analizar la figura de la mariposa temporalmente, como el proceso vital de Silva también. Sí, me parece. Yo tengo una pregunta para Jair también. No sé qué opinas sobre esa idea. Por lo que has dicho, Rothko y los expresionistas abstractos, como Newman también, de alguna manera buscaron que quizás esta experiencia que los humanos podemos haber perdido en la modernización del siglo XX frente a la experiencia de la naturaleza como algo inmenso, inconmensurable, que genera esta experiencia del sublime matemático para Kant, de alguna manera toman la bandera del arte como un cauce que va a permitir que esta experiencia no se pierda. Esta experiencia natural trasladada ahora en un mundo en el cual estamos llenos de edificios, autos y todo eso. Es, digamos, la bandera del arte como un humanismo en esse momento de 1960 e algo assim. Sim, é uma boa leitura que você faz. Por trás disso está uma tentativa de conservar essa possibilidade de fascínio em face da natureza. Tanto é que no Kant, o Kant ele vai, em especial pelo sublime, mais do que pelo belo. Mais do que pelo belo. O Kant, tem uma passagem que o Kant cita na Crítica da Faculdade de Juízo, é uma passagem da Bíblia, acho que é do Antigo Testamento, em que não se deve fazer imagens de Deus, né, do grandioso. Né? Isso para ilustrar o que ele entende por sublime. E o próprio Rothko dizia que a experiência estética dos quadros dele, tanto é que ele pediu para que se construísse uma capela mesmo, que é um termo religioso, para que ali as pessoas tivessem uma experiência de religiosidade. Então, é interessante realmente essa observação de que, ao trabalhar essa categoria estética, é quase que uma espécie de resistência em face desse mundo banalizado, que é o mundo da velocidade do século XX, e provavelmente eles viam essa banalização, inclusive, nas artes que ainda estavam vinculadas ao belo, mesmo que essas artes sejam as artes de vanguarda. Talvez até tenha percebido na própria vanguarda, nas próprias vanguardas, uma banalização mesmo da arte. Né? Alguma pergunta do público? Katia, por favor. A ver, Raymond, con relación a
a esa identificación entre arte y vida que tú destacabas como propia de las vanguardias, ¿no? No sé si podrías ampliar un poco más el tema, porque digamos, el argumento de la novela, ¿no? es claramente una… y la vida misma del escritor parece una versión novelada, sí, ¿no es cierto? Entonces allí hay una imbricación muy fuerte que, sin embargo, no parece ser tan… o sea, puede ser correcto ver allí la relación entre pulsión de muerte y líbido o pulsión de vida en Freud, pero de repente el problema tiene más, le da un ángulo más específico. Las ideas de Lacan a propósito pues de que el deseo no se articula con base en un objeto sexual, sino que el deseo se articula más bien con relación a un vacío, ¿no? Un vacío… no sé si puedes ampliar o si te da luces esa observación que te hago, ¿no? Y luego para el profesor Barbosa, claro, hay Kant dice expresamente que con más razón, ¿no?, en la experiencia de lo sublime, lo que se debe llamar sublime es propiamente la experiencia del sujeto, mientras que dice el objeto de un placer desinteresado es lo que llamamos bello. O sea, no tiene mayor problema en establecer una relación, por decirlo, un poco más objetual con lo bello que con lo sublime, ¿verdad? Pero igual en ambos casos se trata de sentimientos, ¿sí? De manera que con propiedad uno también podría decir lo que es bello es el sentimiento del sujeto, así como para el sublime. Pero bueno, mi punto va por otra cosa, y es que Kant en realidad nunca habla con relación a propósito de la relación entre imaginación y razón, nunca habla de juego. El juego lo reserva para la belleza, habla siempre de choque entre la imaginación y la razón. ¿Y el choque a qué se debe exactamente? A que no puede presentar la imaginación la totalidad a la que aspira la razón. Entonces no se trata de una cuestión figurativa o no, porque figura o representación siempre hay. Lo que no puede hacer la imaginación es traer la totalidad. Entonces, no me parece tan tan esclarecedor que se traiga a colación si es o no, si hay o no imagen, porque imagen la hay. Uno está ante una experiencia sensible, en Kant, en Rothko, en Hooper, en cualquiera, ¿verdad? O sea, si hay figuración, el problema no es la abstracción o la figuración, sino el problema es si la potencia de la totalidad puede estar presentada figurativamente o con una imagen. Pero imágenes tiene que haber, si no estamos en el terreno de la reflexión y de la abstracción, ¿no? Entonces, no sé qué le suscita esta observación que le hago, porque ese choque, ¿no? Ese choque se produce a propósito de una imagen o de algo sensible que el sujeto tiene. Lo que pasa es que la razón, según Kant, exige más y la imaginación se siente impotente. Y entonces chocan. Pero figuración o representación hay. Eu posso começar? O Kant ele usa o termo Spiel para ambos os casos, tanto no juízo de gosto quanto no juízo de sublimidade.
é a ortodoxia do texto. O termo empregado é Spiel, jogo. Então, no sublime, de fato, há também jogo. Agora, eu concordo com você. Aquilo que... Tanto é que esse jogo é um jogo que envolve uma exigência da razão para a imaginação que ela não pode apresentar. Mas a imagem que está em jogo no sublime é uma imagem que é ocasião para algo que a imaginação não pode apresentar. Por quê? Porque a imagem que está em jogo no sublime não é a imagem que a razão quer. Por exemplo, Catedral de São Pedro em Roma, aquela cúpula, aquela grandiosidade, realmente está ali o sensível. Só que não é isso que a razão quer. A razão quer sempre mais, como você mesmo disse. Então, isso que ela quer sempre mais, a imaginação não pode dar. Então, esse é o fracasso da imaginação. Então, a imagem no sublime em Kant não é a que a razão quer. Não é a imagem relevante ali. Ao contrário do belo, em que a imagem requerida é, de fato, aquela que o entendimento quer. No belo existe um jogo entre imaginação e entendimento. A imagem exigida pelo entendimento é compreensível. Então, você tem um prazer harmônico de faculdades ali. A imagem exigida pela razão no jogo com a imaginação no sublime, a imaginação não pode dar. Então, eu responderia dizer o seguinte: a imagem do objeto sublime é irrelevante no sentimento de sublimidade. A imagem no objeto belo é relevante no sentimento, no juízo de gosto. No juízo proferido, né? Isso é belo, isso é sublime. Então, seria isso. Mas é excelente a sua colocação, porque, de fato, é isso. A imagem no sublime é irrelevante. Ela é apenas uma ocasião, enquanto que no belo ela é relevante. Gracias por la pregunta, Katia. Sí, a ver, desarrollo un poquito y luego termino en la respuesta que tengo para tu opción por Lacan. Théophile Gautier, el escritor francés parnasiano, es el que acuña esa idea del arte por el arte y con el cual comienza el movimiento finisecular en Europa, en la literatura europea, de esta idea de que el arte es el último recodo en la vida moderna frente al aburguesamiento y a la modernización de todas las ciudades en Europa, ¿no? Ahora los modernistas asumen esta prórroga artística en sus propias vidas, ¿no? Que también se identifica con el landismo en las ciudades. Ahora bien, esto es profesado por el protagonista de la novela de Silva, por Fernández, y esta codependencia entre la vida y el arte que se establece desde entonces en el personaje se acaba con la muerte de Elena y con la simbolización de la muerte, de la posibilidad de la vida artística con la muerte de la mariposa, ¿no? La petrificación de la mariposa. Entonces, si hay un final de la posibilidad de escribir, también implica esto un fin de la posibilidad de vivir. Y esto se sintomatiza en el autor, en Silva, en lo que sería su suicidio, ¿no? Ahora bien, en el caso de la lectura por el lado de Lacan, en verdad yo no lo conozco demasiado, pero sí, por lo que me has dicho ahora, que tiene que ver con el deseo que no se articula con base a un objeto sexual, sino con un vacío, sí, me parece que también sería una lectura posible, porque la conciencia, cuando tú llegas a tener la conciencia de que tu deseo está funcionando por un vacío y eres consciente de ese vacío, ahí se acaba todo, ¿no? Como que se apaga la posibilidad de seguir deseando. Y finalmente la escritura de esta novela sería como la documentación de la escritura que se cierra a sí misma, ¿no? El silencio final, la abrupta desaparición de la posibilidad de escribir, que también se corresponde análogamente con la abrupta muerte que imposibilita la misma decisión del sujeto después de haber decidido su muerte. Creo que sí podría tener sentido por ese lado. Tenemos una participación de Katia. Sí, nada más en esa dirección. Justamente, digamos, lo interesante de esa imbricación y del problema de en qué radica el deseo para Lacan o para Freud tiene que ver con el hecho de que digamos, la palabra poética o la literatura puede articular una estructura simbólica que
digamos, de cierta manera anula ese deseo que está sola, o sea, que está solo en el vacío. ¿No? Entonces, por eso creo que uno le puede dar más vueltas al problema trayendo a colación a Lacan. Sí, sí, ¿no? suena interesante, definitivamente. ¿Sí? Sí, claro. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bien, si no, damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos a otro evento que se encuentra en plena realización, organizado por el GAE, que son los diálogos sobre música del romanticismo. El día martes vamos a tener una presentación sobre la vida y obra de Richard Wagner. Bien, sin más, muchas gracias. Hasta la próxima.